Bandeirantes. A partir de agora aqui no Manhã Bandeirantes, tem um momento Coach em Você, e você pode participar do Coach em Você aqui na Bandeirantes através do nosso WhatsApp, o 6298476110, 6298476110. Também os nossos telefones à sua disposição, 3945-1820, 3945-3820. Então, vamos ao momento Coach Você de toda segunda-feira com o Bruno Miranda e também o Emerson Tokarski. Bruno, Emerson, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, ouvinte Bandeirantes. Bom dia, Evandro Gomes e Emerson Vargas. Muito bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez é uma honra estar aqui, né, transmitindo nessa rádio que já é referência em Goiânia. E vamos falar sobre carreiras hoje. Carreira, coach de carreira. Coach de carreira. Então, vamos começar a falar, né, de como o cidadão, de como o profissional deve escolher, né? Como ele define qual vai ser a sua carreira. Eu sei que esse é um momento que começa lá atrás, né? Quando você está no ensino médio, aquela discussão com os pais, e aí qual é a profissão que eu vou seguir, qual é a faculdade, né? Que eu vou fazer o vestibular, para que curso. Os pais muitas vezes interferem naquele que já é o curso da profissão deles. Bom, vamos falar sobre esse momento, como escolher a carreira certa. Bruno. Então, gente, a gente como um bom coach, a gente já começa fazendo perguntas, né? Então, geralmente, quando o pessoal nos questiona que carreira seguir, o que eu escolho, qual é a melhor, o que pode me ajudar, a gente começa fazendo 3 questionamentos. Primeiro deles, o que você gosta de fazer? O que realmente te completa, o que te dá prazer, o que te realiza? Segundo, quais são suas maiores habilidades? O que você sabe fazer? Aquilo que, se você for fazer, você vai fazer bem feito. E terceiro, você está preparado para as oportunidades? Você tem se capacitado? Isso vai ser decisivo na escolha da sua carreira. Emerson, esse momento da escolha da carreira, ele certamente é um dos principais momentos, porque afinal de contas é ali que vai ser definido a sua vida profissional praticamente toda, né? A não ser que tenha que refazer o caminho, né? Sem dúvida, né, Emerson? E uma coisa que a gente, né, sempre coloca muito para as pessoas que perguntam isso pra gente quando a gente vai discutir esse tema, que é muito importante a gente levar em conta os nossos talentos, né? Quais são os talentos que a gente tem para exercer determinada função. Porque muitas vezes, né, isso aconteceu até comigo mesmo quando a gente estava no ensino médio, a gente procura saber também, né, e é importante saber também a renda, o salário, o retorno que aquela profissão vai te dar. Mas se você escolher apenas pelo retorno, e se não tiver os talentos natos, né, ou características que vão de acordo com aquela profissão, vai ser muito mais difícil para você ter sucesso naquela profissão, né? Então, assim, escolher uma carreira, uma profissão somente pelo dinheiro, pelo retorno que vai te dar, não é uma dica legal, né? A dica mais legal aí, até para uma pessoa que queira mudar de carreira, mudar de profissão, é levar em conta quais são os seus talentos, quais são os seus pontos fortes e como que você pode utilizar isso nessa profissão que você está escolhendo. Isso é de fundamental importância. Mas quando você escolhe uma profissão que não é aquela do momento, que não tem um retorno financeiro, você encontra um pouquinho de resistência dentro de casa, né? A família é resistente com relação a isso, né? Mas mesmo assim, se a pessoa se ela perceber que ali é o foco dela, se ela quer fazer aquilo, ela deve discutir isso em família e deve seguir aquilo que é o seu pensamento. Tem uma pergunta que eu faço sempre em palestras, né? E eu queria até perguntar para o nosso ouvinte, que é o seguinte: você conhece alguém que ficou milionário exercendo uma profissão ou atuando em uma carreira que ele não gostasse, que essa pessoa não gostasse? É uma pergunta que a gente faz porque leva à reflexão seguinte: se você não gostar do que você faz, dificilmente você vai conseguir ser muito bom ou até um mestre, né? Uma referência naquela escolha que você fez. Se você não gostar do que você faz. Porque se você não gosta do que você faz, você vai levar o seu trabalho, a sua carreira como um fardo, como uma coisa que te desgasta muito. Não é uma coisa que você gosta, que você tem prazer de estar aqui às vezes falando, prazer de estar fazendo a coisa. E isso faz com que você restrinja muito as suas possibilidades de ganho e de sucesso, não é, Bruno? Completando o que o Emerson falou e concordando completamente com ele, eu costumo dizer que existem 3 tipos de profissional. Nós temos o profissional que
gosta do que faz, é aquele que aprende a gostar de algo e começa a fazer de uma forma bacana. Tem aquele que faz o que gosta, é aquele que está fazendo aquilo que sempre foi a sua realização, aquilo que ele sempre sonhou. Infelizmente tem aquele que não gosta do que faz, que infelizmente tomou uma decisão ou precipitada ou que não esteve preparado o suficiente para chegar naquilo que realmente ele gostaria de fazer. E essa preparação de vocês consiste em quê? Em testes para saber o que a pessoa está preparada, o que ele pode ser futuramente? Hoje existe, né, Evandro, essa pergunta é muito boa. E falar em perguntas, os ouvintes, né, podem participar, mandar perguntas pra gente também através do WhatsApp, Twitter. @ Bandeirantes 820, tem o nosso facebook.com/Bandeirantes 820, o nosso WhatsApp, o 6298476110, 98476110 é o nosso WhatsApp. Então mandem perguntas também. E respondendo a pergunta do Evandro, acho que uma coisa assim, uma coisa que é muito importante hoje é realizar testes de aptidão, né? Testes vocacionais, que hoje em dia tem vários profissionais especialistas nisso, né? Que traçam ali todo o perfil que a pessoa tem para conduzir determinada carreira. Eu lembro, por exemplo, quando eu fiz meu teste vocacional, eu tive até uma surpresa que me apontou a área de exatas e humanas. Eu sabia que a minha área era humanas, mas não sabia que eu me dava tão bem com exatas igual o teste apontou, né? Mas acabei indo para a área de humanas e também um pouquinho de exatas ali no curso de administração. Mas é muito importante porque elucida muito bem e hoje os testes estão cada vez mais avançados, mostrando qual é a personalidade da pessoa, né? Quais são os talentos, os dons e o que ela tem mais facilidade para lidar, né? Tem uma coisa assim que a gente sempre fala, que é isso que o Bruno estava falando, na verdade, que existem 3 formas, né, da gente ver, enxergar a nossa carreira, o nosso emprego. Que a primeira é como um emprego, né? O que é esse emprego? É quando a pessoa vê aquilo só como um fardo, né? Ela faz aquilo pela recompensa que é o salário. O segundo modo é como uma carreira, né? Que é uma mescla de trabalhar pela recompensa e ter uma perspectiva de futuro. Por exemplo, não, eu sei que essa carreira é uma carreira promissora, então eu vou fazer isso aqui para lá na frente colher os frutos. E o terceiro modo de enxergar o trabalho é como uma missão, né? O que é uma missão? A pessoa trabalha justificando só o trabalho por si só, né? Ela ama fazer aquilo que faz. E infelizmente a gente encontra poucos desses profissionais, né? Normalmente, e a gente vê isso também, existem médicos que enxergam a sua profissão apenas como emprego, ou seja, como um fardo. Mas existem médicos também que vê aquela profissão dele como uma missão de vida. Mas isso também a gente vê como em outras carreiras, em outras profissões, como por exemplo, o professor, né? Tem muito professor que às vezes trabalha como um fardo, como uma coisa que só pelo trabalho, pelo salário ali no fim do mês, mas tem professor que acredita que aquilo é uma missão de vida. Então, independente do emprego que a pessoa tiver, você pode enxergar o seu emprego, a sua carreira de 3 formas: emprego, carreira ou missão de vida. Agora, Bruno, só um detalhe, há uma tendência para filhos seguir a carreira do pai? Tem, não é nenhuma tendência, é uma influência. Geralmente, principalmente a questão de sucessão, né, familiar dentro de empresas. Muitas vezes os profissionais tendem a ser influenciados a dar seguimento naquilo que os pais criaram. Ou, por exemplo, nem sempre no caso de empresa, mas seguir a própria profissão mesmo. Eu conheço pessoas que os pais são médicos e influenciam os filhos a serem médicos. Os pais são... É preocupação com a sucessão familiar, né? Como? A preocupação com a sucessão familiar. A preocupação com a sucessão familiar, mas nem sempre em empresas. Às vezes acontece isso mesmo em segmentos. Até para a pessoa bater no peito e falar assim: meu filho faz o que eu faço. E infelizmente, às vezes, isso não chega a dar tão certo e a pessoa é influenciada a escolher por determinada profissão que, para agradar alguém, termina se complicando. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, que os pais dele eram psicólogos, o pai e a mãe. Eles tinham uma clínica e atendiam nessa clínica, e o sonho deles era ter esse filho formado em psicologia. E esse cara, para atender a esse gosto, enfim, dos pais, ele se formou, ele estudou, fez psicologia e atuou durante 30 anos. O filho dele, ele teve um filho e ele não teceu nenhum tipo de comentário e não fez nenhum tipo de influência para que o filho também seguisse a profissão de psicólogo. Mas o filho quis, se espelhando no pai. E o pai, ele tinha um grande sonho. Ele queria ser caminhoneiro. 30 anos depois, quando o filho dele
se formou, estava lá tranquilo, assumiu, ele passou o controle da clínica para o filho e entrou numa empresa transportadora e até hoje ele é motorista profissional e é o melhor motorista dessa empresa. E a criança que a família vive no mundo do crime, qual a tendência? É uma influência negativa, infelizmente, né? Agora, isso também não tende a ser uma opção linear, né? A gente conhece vários casos, mesmo eu conheço um médico que ele não teve, ele muito jovem perdeu os pais, né? Tinha toda a influência negativa suficiente para que ele escolhesse ou tomasse uma decisão errônea na sua vida e ele optou pelo caminho correto, que foi de estudar, de trabalhar, e hoje ele é um grande case de sucesso dentro da medicina. Nós estamos no Momento Coaching Você, aqui na Bandeirantes 820, e estamos conversando com o Emerson Tokarski, com o Bruno Miranda, e você participando conosco também através do WhatsApp, o 62-9847-6110, 9847-6110. E é do WhatsApp aqui que eu coloco o próximo questionamento, porque nós estamos falando da escolha, né? Da escolha da profissão. Tá? Mas aí tem aqueles que já são profissionais, né? Que já se formaram, já estão atuando em uma área e é o caso, por exemplo, do Francisco aqui. O Francisco, ele está no Zap, né? E questiona o seguinte: olha, eu já sou profissional, eu passei por esse momento, eu fiz a escolha, né, do meu curso em família, né, inclusive foi uma discussão em família mesmo, esse ponto que nós estamos colocando, mas ele quer saber como que ele pode fazer para avaliar positivamente ou não como está sendo a carreira dele, esse momento de avaliar e planejar o futuro. Isso também deve acontecer rotineiramente na carreira de um profissional? Sem dúvida, hein, Emerson? E assim, essa pergunta é muito importante porque a maioria esmagadora das pessoas não tem nenhum planejamento de carreira, né? A gente costuma colocar que cerca de 90% das pessoas não tem objetivos e planos a longo prazo. Então, assim, uma coisa que é muito importante até para você avaliar uma carreira, uma profissão, qualquer coisa que você esteja fazendo, é você começar a se planejar, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente vai virar o ano aí, por exemplo, de 2015, daqui mais um mês e meio. Então, a gente pode começar a imaginar o que eu quero para minha carreira, para minha profissão, até final de 2015, final de 2016. É muito importante determinar objetivamente, especificamente, aonde que você quer chegar, o que você quer atingir. Porque aí você tem como mensurar, avaliar aonde que você está em vista daquilo que você colocou, aonde que você quer chegar. Ok. Francisco, primeiramente, obrigado aí pela sua participação. E eu costumo complementar esse raciocínio voltando lá na questão da missão. É muito importante o profissional entender qual é a sua missão, qual é a sua visão e saber muito claramente os seus valores, as suas habilidades e capacidades. Primeiramente, o que é uma missão? Missão é você entender a que você veio, qual é a sua participação dentro do seu trabalho. O trabalho tem que ser uma realização. O seu trabalho não pode ser simplesmente uma tarefa isolada, uma obrigação que você faz simplesmente para depois ter um retorno financeiro. Isso é fundamental, mas não pode ser somente isso. Voltando agora para a visão. A visão do profissional é no que ele quer se transformar daqui a algum tempo. Falando dentro do que o Emerson falou de planejamento de carreira. Como você se vê daqui a um ano? Como você espera estar no seu trabalho daqui a 5, daqui a 10 anos? Você vai se aposentar fazendo isso? E outra coisa são os seus valores. É aquilo que a gente traz do berço, é a sua educação, é o seu conteúdo, competência, sua coerência, seu caráter e as suas habilidades e competências que são desenvolvidas ao longo da sua vida. E complementando, né, essa resposta, é muito importante fazer tanto esse planejamento e essa avaliação, viu, Francisco, no papel. Porque muitas vezes a gente fica fazendo isso mentalmente, a gente fica ali se questionando e não coloca isso no papel. Por que a gente fala que é importante colocar no papel? Porque quando você coloca no papel, você dá uma importância maior, um significado maior para aquilo. Então, quando você for planejar aonde você quer chegar em 2015, 2016, 2017, coloque no papel isso, essa meta, esse objetivo, e também tente fazer uma avaliação, no mínimo, anual, né, das suas competências. Por exemplo, pense, Francisco, quais são as principais competências que você tem que ter hoje na sua profissão.
E aí você pode fazer uma avaliação bem básica de 0 a 10. Como que você está em cada uma dessas competências? Isso com certeza vai te ajudar muito a nortear a sua carreira e o seu modo de vida profissional. Isso tem um limite, Emerson e Bruno? Tem um limite para uma mudança, digamos assim, radical? Se há uma análise profunda, né? O profissional já está há algum tempo numa determinada área e não está obtendo o resultado que ele esperava. Tem um limite para que ele faça uma reviravolta na sua vida, busque um outro caminho? A solução muitas vezes é uma nova formação, ou nem sempre é assim? Há uma forma de reavaliar e conseguir obter sucesso naquela profissão que ele está? Bem, eu costumo defender a ideia de que você pode se reinventar dentro da sua própria profissão, desde que você passe a atuar de uma forma que seja realizadora. Eu gosto muito dessa palavra realização. O trabalho tem que ser uma realização. Você tem que se sentir bem. Desde que você consiga se reencontrar na mesma profissão, não tem problema nenhum. Agora, existe um limiar, um diferencial aí, uma linha, um paralelo que possa separar a sua carreira atual de uma nova carreira. Você pode muito bem procurar cursos. Você não precisa simplesmente puxar o tapete, sacudir a poeira e falar, vou fazer uma nova formação universitária. Não, você pode fazer cursos que a gente mesmo ministra. A gente trabalha com liderança, coach, a gente trabalha com coaching em venda, a gente trabalha com vários outros treinamentos que são complementares, que podem muito bem nortear essa pessoa que está buscando um novo horizonte. E completando também, né, Bruno, eu acho que uma coisa que é importante, quanto antes a gente puder fazer essa mudança, melhor, porque assim, a gente sabe que a prática leva à perfeição, então quanto mais experiência você for acumulando na sua nova profissão, melhor. Mas hoje em dia, né, com o avanço tão grande de tecnologias, né, de tanto conhecimento, eu acho que não há um limite de idade para fazer essa mudança não, né? A gente vê realmente várias pessoas, às vezes até de muita idade, buscando novas profissões, novos empregos, e isso, na minha opinião, vai ficar cada vez mais constante. Qual é a idade limite para criança, assim, para o adolescente, já para ele definir o que ele pode ser na vida? Geralmente no período escolar, na idade da formação média. Geralmente é onde as escolas, instituições começam a tentar influenciar as pessoas a descobrir o que realmente elas querem. Aí entra a questão dos testes vocacionais e jogos e outras dinâmicas que fazem aflorar algumas competências que vão levar aquela pessoa a identificar o que realmente condiz mais com a sua carreira, a sua profissão. Porque tem coisa que vem, dom, né? Por exemplo, jogar futebol, ninguém pode dizer, eu quero jogar futebol, se não der conta, né? Justamente, geralmente. É uma profissão boa, dá dinheiro pra danar. E a carreira de futebol é uma coisa que hoje é um grande negócio, é o que todo mundo, toda criança quer, né? Antigamente o menino era jogador de futebol, a menina era modelo, não é isso? E no Brasil nós somos um grande berço, né? Uma grande fábrica de jogadores de futebol, assim como nós somos um grande berço de grandes empreendedores, de grandes médicos, de grandes profissionais de comunicação, e a gente não tem limite. Eu costumo dizer que nós precisamos explorar um pouco mais o nosso potencial. A gente não chega a explorar todo o potencial que a gente tem, para que então a gente comece a se destacar em tudo que a gente fizer na nossa vida. Bom, essa discussão é ampla e ela não termina aqui, porque segue, né, através das redes sociais também, né, que ficam à disposição. Dentro desse assunto tínhamos outros assuntos para questionar, novas profissões e outras situações, mas eu acredito que novas profissões é um tema também amplo que cabe num único programa, né? Porque tem muita opção aí profissional que está surgindo, e anualmente vão surgindo novas profissões também, e isso às vezes mexe com a cabeça, né, dos pais, né, dos próprios filhos, no momento de escolher, a profissão é tal, mas que tá dando dinheiro é essa. Eu acho que isso é um tema que dá pra gente trabalhar, mas até mesmo num outro programa aí. O ideal é a própria pessoa seguir o destino dele, ou influência dos pais é bom para criança? Eu acho que a conversa com os pais é bom, mas só que se a pessoa puder escolher pela sua própria percepção, pela sua própria personalidade, é o melhor, na minha opinião, que a pessoa deveria fazer. Ok. Segue a discussão nas redes sociais também?
que ficam à disposição. Coach Facebook. facebook.com/coach e você. E lá na nossa página, né, a gente está colocando à disposição dos nossos ouvintes também um e-book, né, gratuito sobre realização, que chama 7 Passos para a Realização, onde que a gente postou vários vídeos e a gente fez um material com 7 dicas bem interessantes para as pessoas se tornarem mais realizadas. Então é só acessar facebook.com/coach e você, né, COACH e você, coach e você, que você vai encontrar esse material lá à sua disposição. E outra coisa, é totalmente gratuito, viu? Muito bem. Obrigado aí ao Emerson Tokarski, ao Bruno Miranda. Até a próxima segunda-feira. Muito obrigado e até a próxima segunda-feira. Obrigado, gente. Boa semana e até a próxima segunda.